Só falando aqui que a gente tem um presidente que defende terrorista, que defende Hamas, e eu quero aqui prestar minha homenagem a essa nação empreendedora que é o Estado de Israel. No ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. O Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, sancionado pelo presidente Lula, ele busca fazer com que não esqueçamos dos campos de concentração, não esqueçamos dos fornos crematórios, para que nunca mais isto aconteça, para que a humanidade nunca mais tenha que se deparar com tanto genocídio, com tanta brutalidade, com tanta necropolítica. Por isso, nós temos um compromisso que se expressou na sanção do presidente Lula, a lei de lembrança do Holocausto, para que nós possamos sempre nos solidarizar. O governo Lula nunca defendeu qualquer tipo de ato terrorista. O governo Lula sempre pregou a paz e que houvesse um processo de negociação que pudesse cessar toda a brutalidade que nós estamos vendo no território palestino. É bom lembrar sempre de todas as crianças que foram vítimas neste processo e nesta guerra, inclusive das crianças palestinas que são esquecidas. Milhares de crianças palestinas perderam a sua vida. Milhares de palestinos perderam a sua vida. Ajuda humanitária a chegar naquele espaço, as pessoas que estavam efetivando a ajuda humanitária também foram alvo de tanta brutalidade do Estado de Israel. E é preciso que nós possamos assegurar a paz, para que nós possamos ter a convivência e tenhamos a segurança de que o povo palestino tem que ter direito ao seu próprio chão. Como é possível fechar os olhos para milhares de pessoas assassinadas, para mães que choram a morte dos seus filhos, das suas filhas? Nós recebemos aqui, na Comissão de Legislação Participativa, o depoimento de uma pessoa que perdeu toda a sua família. E esses que dizem e que tentam associar Lula ao terrorismo, mas que aplaude o terrorismo que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque querem anistiar esses terroristas aqui do dia 8 de janeiro. Esses fizeram chacota com a dor do povo palestino. Toda solidariedade ao povo palestino, toda solidariedade à sua luta para que tenham direito ao seu próprio espaço, ao seu próprio chão e não tenham que conviver com a morte espreitando em cada esquina do seu território. Então, portanto, é preciso que nós lembremos quem sancionou a lei que lembra de lembrança do Holocausto, para que nunca mais ocorra, para que nós possamos nos posicionar sempre contra toda forma de violência, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso nós temos que resgatar a discussão que está sendo feita nessa casa e que muitas vezes a mentira passou a ser a norma de atuação de tantos parlamentares nesta casa. Lembra a música Cálice, tanta mentira e tanta força bruta. Tanta mentira e tanta força bruta. A mentira daqueles que dizem que é preciso anistiar quem nada fez. É preciso que nós tenhamos ao Estado democrático de direito, de forma democrática, com direito à defesa, ao contraditório, responsabilizando quem atentou contra a democracia, quem queria assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, quem queria explodir o aeroporto de Brasília. E aqui eles me vêm dizer que anistia é essa que estão falando? Estão falando da anistia de criminosos, querem anistiar criminosos. Querem anistiar aqueles que, se tivessem tido sucesso na sua empreitada, nós teríamos presidente e vice-presidente
eleitos assassinados, um ministro do Supremo assassinado, e nós teríamos aqui uma verdadeira ditadura que eles batem no peito e defendem. Por isso, o que eles querem aqui é fazer com que esta casa seja uma casa revisora da dosimetria estabelecida pelo próprio Supremo, que é um processo absolutamente inconstitucional, porque não cabe a esta casa discutir dosimetria de penas, mas cabe a esta casa ter uma posição firme contra todas as pessoas que atentaram contra o Estado democrático de direito e que queriam voltar o Brasil para salas escuras de tortura, para a ditadura que deixou tantas pessoas chorando a morte dos seus entes queridos, em memória de Eunice Paiva e também de das Clarices, das Marias, das Zuzus, que lutaram contra toda forma de ditadura, que nós temos que dizer em alto e bom som que é sem anistia para golpistas neste país. Nós não queremos essa ditadura e essa lógica ditatorial entrando nas frestas de uma democracia ainda em construção. A democracia é forte o suficiente, foi forte o suficiente para impedir a efetivação do golpe e será forte o suficiente para punir todos aqueles que atentaram contra a democracia e contra a vida. E nós lembramos a música que foi tema do filme Eu Ainda Estou Aqui, que diz: é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito. E é preciso dar um jeito porque tem muito sofrimento nas nossas relações. Como é possível que nós não soframos e não choremos a morte de uma menina que foi gafada pelas mídias sociais para participar de um desafio que acabou levando essa menina à morte. É preciso dar um jeito. É preciso regulamentar as redes sociais. Esses que foram contra a regulamentação das redes sociais, que foram contra a regulação das redes sociais, e aqui nós temos meninas dentro da casa dos seus parentes, em um ambiente que deveria ser protegido, sendo levadas à morte em função de um desafio. Por isso apresento um projeto de lei para que as plataformas sejam impedidas e proíbam a difusão de conteúdos que atentem contra a saúde mental, a saúde física ou que possam levar à morte das nossas crianças e adolescentes. E que, se não cumprirem essa proibição, possam ser responsabilizadas. É preciso proteger nossas crianças e nossos adolescentes e impedir que eles possam ser gafados e que tenham sua vida ceifada em função de plataformas que não têm responsabilidade com o conteúdo que é difundido. Por isso, é preciso que nós voltemos a discutir a regulamentação das redes sociais, que foi impedida de ir avante, foi impedida de se concretizar em uma lei, em função daqueles que acham que as fake news têm que ser liberadas, daqueles que acham que a mentira e que os atentados e os crimes contra nossas crianças, contra nossos adolescentes podem ser liberados. É preciso que esta casa dê uma resposta, porque nós que nos solidarizamos muito com a dor dessa família, nós queremos que essa solidariedade se transforme em atos concretos para que nunca mais tenhamos que viver esta dor de uma menina ter sido morta em função de um desafio propagado nas redes sociais. Aliás, é preciso ter políticas de proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. De 2013 a 2026, quase 3 vezes se triplicou o número de expressões de violência dentro da própria escola. Por isso é preciso que nós tenhamos uma posição
uma posição firme, todo apoio à CPI apresentada pela deputada Maria do Rosário, para que nós possamos fazer uma investigação, mas temos que trazer uma discussão para esta casa, aprimorar a nossa própria legislação, porque é isso que a sociedade viva exige de nós, é isso que nós precisamos fazer para que não tenhamos que conviver com tantos e tantos sofrimentos, e para que nós tenhamos aqui a nossa responsabilidade de cuidar do nosso país, das nossas crianças e dos nossos adolescentes como prioridade absoluta. Os que só pensam em anistiar golpistas, os que só pensam em defender fake news, têm que rever a sua posição para que nós possamos regulamentar as redes e proteger a nossa própria sociedade e, em particular, proteger quem está na nossa Constituição como a única prioridade absoluta, que são nossas crianças e nossos adolescentes. Esta dor tem que se transformar em ação. Então, portanto, que esta casa estabeleça essa CPI para que possamos fazer as investigações, que possamos aprofundar a nossa própria legislação, que possamos chamar na Comissão de Direitos Humanos as redes, as plataformas, para que nós possamos arrancar compromissos em defesa da nossa vida. O que nós não podemos fazer é simplesmente descansar, como também diz a canção. A canção diz: é preciso dar um jeito, meu amigo. E ela fala: não dá para descansar, porque todas as vezes que se descansa, acontecem muitas coisas contra as nossas próprias existências e a nossa própria construção de um país onde todas as crianças se sentam acolhidas. E por fim, presidente, é impossível encerrar essa fala sem prestar a minha mais profunda solidariedade a Glauber Braga, que representa a vontade do povo, de uma parcela substancial da população brasileira, a coragem de enfrentar os maus feitos e que tem sido vítima de uma tentativa de silenciamento. Eu já escutei várias vezes que daqui não está sendo julgado o ato em si. O Conselho de Ética tem que julgar o ato. E se julgar o ato, não se justifica a cassação. E não se justifica a cassação porque 6 agressões que foram discutidas no Conselho de Ética, apenas uma resultou numa punição que foi uma censura escrita. Então, portanto, tem razão a deputada Natália Bonavides quando ali inquiriu o relator no Conselho de Ética e perguntou qual foi o seu raciocínio para chegar a esta punição de cassação que é inadmissível. Se quer caçar a voz de Glauber Braga, se quer caçar a sua coragem, se quer caçar a sua determinação de nunca se curvar e continuar denunciando toda sorte de malfeitos. Então, portanto, nós não vamos permitir que nós tenhamos aqui esta cassação. É o que diz a sociedade de ponta a ponta, que fala com todos os sons: Glauber fica, em nome da democracia, da liberdade, do eleitorado que o colocou aqui, que não pode ser desrespeitado. Não se pode julgar o mandato de Glauber e querer enquadrar o mandato de Glauber, esses que se locupletaram com o orçamento secreto, que se locupletaram com os diversos balcões de negócios que foram feitos nesta Câmara. Glauber fica, porque o Brasil precisa da voz de Glauber aqui e porque a sua cassação é absolutamente injusta e atenta contra a imparcialidade necessária para que se julguem os atos de parlamentares. Glauber fica, e Glauber fica para que continuemos na trajetória de fazermos deste parlamento um parlamento que respeite o povo brasileiro. E por fim, dizer: sem anistia para golpistas. Golpistas na cadeia.